do processo, incluir documento, documento externo, o tipo de documento aqui, nós vamos incluir a DOA. O SEI ainda não me dá essa opção, né, especificamente, então eu vou escolher o tipo de documento, documento, e eu detalho aqui no campo número, barra nome na árvore, eu escrevo DOA, e ainda posso especificar aqui a DOA da Fundação X. Tá? Nós temos as 3 fundações que dão apoio à universidade, FACEV, FUNARB e CIF, né? Pode ser uma das 3. O formato é nato digital, é interessante verificar, né, se o documento foi assinado digitalmente ou se ele foi impresso, assinado e posteriormente escaneado. Então, se foi a segunda forma, nós clicamos em digitalizado nesta unidade e o tipo de conferência, aí você escolhe de acordo com o tipo de conferência. Geralmente é uma cópia simples, mas ela pode ter sido autenticada administrativamente ou pode ter sido autenticada por cartório. Tá? Também tem o tipo de conferência documento original, mas geralmente quando se trata de scanner, eu tenho escolhido a cópia simples, tá? Nós não temos feito a autenticada administrativamente. Mas no nosso caso aqui, eu vou escolher o formato nato digital. A data do documento, eu posso escolher aqui como se trata de um exemplo, dia 23 de abril, mas sempre analisando qual data o documento foi assinado, tá? Eu escolho novamente o tipo de acesso, nesse caso público, e clico em escolher arquivo. Eu vou buscar a DOA aqui no meu computador, um clique duplo e depois confirmo dados. Clico novamente na raiz do processo, o próximo documento, vamos aqui incluir documento, documento externo. O próximo documento é a justificativa para a escolha da fundação. Vou escolher aqui de novo o tipo de documento, um documento, e detalho no campo abaixo, no campo número ou nome na árvore, justificativa para a escolha da Fundação X. Tá? A data do documento, né? Vou colocar aqui dia 23 de novo, formato nato digital ou digitalizado nessa unidade, depende do documento. Escolho o nível de acesso público, essa é uma informação que deve ser pública, e escolher arquivo, justificativa para a escolha do documento. Um clique duplo e depois confirmar dados. Está lá a justificativa. Vou mostrar para vocês depois também. Clique novamente na raiz do processo, incluir documento, documento externo, o tipo de documento, eu vou incluir aqui documento, e eu vou detalhar aqui habilitação jurídica. Vou colocar aqui contratante. Nós vamos incluir agora, eu não tenho um modelo mais detalhado de documento de habilitação jurídica da contratante, mas eu vou incluir aqui um documento simples só para demonstração, tá? Mas esse é um documento que a contratante vai nos fornecer para incluir no processo. A data do documento aqui eu vou incluir a data de 23 de abril, o formato nato digital. Geralmente esse documento é um formato nato digital. Como se trata de documentos de habilitação jurídica, eles podem ser públicos, tá? É uma informação de caráter público que deve estar disponível aí para o público em geral, que queira consultar qual é a situação da empresa para saber se a empresa tem habilitação jurídica suficiente para exercer uma certa atividade. Tá? Então, público
escolher arquivo. Vou incluir aqui documentos da empresa, seria o documento de habilitação jurídica, e confirmar dados. O próximo documento também é um documento da contratante, tá? Vou clicar aqui na raiz do processo, né, no número do processo, incluir documento, um documento externo, vai ser um documento fornecido também pela contratante. O tipo de documento, eu incluo aqui documento. Eu posso informar no número, no nome da árvore, por exemplo, contrato social da contratante. É o documento que formalizou a criação, né, ou a renovação da empresa, tá? É um documento que pode ser renovado pela empresa anualmente ou a cada período de 5 anos, por exemplo, né, que formaliza a empresa em si. No nosso caso aqui, nós vamos escolher contrato social da contratante. Também não tem um documento específico aqui, né? De novo, é só um exemplo de processo, mas é aqui que nós vamos incluir esse tipo de documento. Tá? A data de documento eu vou incluir aqui, data do dia 23 de abril, de novo. Formato nato digital, ou, né, se tratando de contrato social, por exemplo, ele pode ter sido assinado, né, pelos membros que compõem a diretoria da empresa, né, pelos seus sócios. Então, pode ser, né, um documento que foi assinado fisicamente e depois escaneado. Então, eu vou escolher aqui, dessa vez, formato digitalizado nesta unidade. E aí, eu escolho cópia simples, tá? Só um exemplo. O nível de acesso, esse também é um documento que é público, tá? E escolher arquivo. Tá? Eu cliquei aqui, escolhi o arquivo, dei um clique duplo e confirmar dados. E já insere esse documento aqui para mim. Próximo documento é o último documento externo que eu vou anexar nesse processo. Eu clico aqui na raiz do processo, incluir documento, documento externo. O tipo de documento aqui é que vai mudar agora. Por quê? Nós vamos incluir documento pessoal do representante legal da contratante. Tá? Então, o nível de acesso desse documento vai mudar. Eu tenho aqui documento pessoal, né? Esse tipo de documento aqui, o SEI já me fornece. Eu posso colocar aqui no número ou nome na árvore, documento pessoal do representante legal da contratante. A data do documento, né, varia aí de acordo com a data do último documento desse PDF que eu vou anexar. Eu vou mostrar para vocês, né, a lista de documentos que precisam ser inseridos. Eu vou manter a data do dia 23 porque trata-se somente de um exemplo, mas, né, vai de acordo com cada documento que foi inserido aí. O formato digitalizado nesta unidade, vou colocar aqui, escolher agora cópia autenticada administrativamente. E o nível de acesso eu escolho restrito, porque trata-se de um documento que contém informações pessoais. Então, se eu clico em restrito, eu tenho que informar a hipótese legal. Eu escolho a hipótese informação pessoal. Tá? E clico em escolher arquivo, insiro o documento, insiro o PDF, confirmar dados.